Buenas! Nós vamos dar início a um novo assunto, mas é uma sequência dos anteriores, né? Que é tabela periódica. A gente viu desde o início do ano, gente, nós começamos a estudar a matéria, nós vimos o que é a matéria, nós vimos as propriedades da matéria, nós vimos como a matéria se transforma, o que acontece quando eu misturo a matéria, como é que eu separo essa matéria e principalmente por que isso é importante para nós como seres humanos, para nós como sociedade. O que isso influencia até na nossa tecnologia. Depois nós vimos toda a estrutura dessa matéria, nós vimos o átomo, nós vimos o núcleo do átomo, nós vimos a eletrosfera, nós vimos massa desse átomo em conjunto, que é a massa molecular. Nós aprendemos a mapear os elétrons através do diagrama de energia, através dos números quânticos. E agora nós vamos entender como é que esses átomos eles são mapeados na tabela periódica. O que ocorre, por que esses átomos eles são colocados ao lado de tal átomo, por que ele está ali naquele ponto, por que ele foi colocado naquele local ali e por que existe a tabela periódica. Em essência, né, gente, a tabela periódica é a reunião de todos os átomos conhecidos pelo ser humano. Alguns, inclusive, nem existem na natureza, como a gente vai ver. Eles foram criados por nós. Nós vamos iniciar aqui com uma imagem, que eu gosto muito dessa imagem, por dois motivos, gente. O primeiro motivo é que era uma tendência anterior, né, essa tendência espiral da tabela periódica, uma evolução da nossa tabela periódica atual. É uma das tendências. E o segundo motivo é porque mostra o espaço. E a gente tem que lembrar que todos os átomos, nós e todos os átomos do nosso corpo, tudo ao nosso redor, seja lá qual for, um objeto, sendo matéria, né, ele veio do espaço. Então foi uma estrela que um dia explodiu e lançou esses átomos no universo. Então, por esses dois motivos, eu gosto muito dessa figura aqui da tabela periódica. Além da tendência, lembrando que nós somos, como alguns físicos gostam de colocar, poeira das estrelas, né, gente? Todos os nossos átomos um dia pertenceram a uma estrela que fundiu eles, né, lá no seu interior. Bom, vamos dar uma olhada no histórico da tabela periódica, né? A primeira organização da tabela foi feita em 1869 por Dmitry Mendeleev. Mendeleev era um químico russo e ele, assim como vários outros, né, na época, ele estava tentando organizar esses elementos de alguma forma lógica. Então, vários outros químicos e cientistas da época tentavam fazer isso. Não foi uma coisa que Mendeleev estava parado um dia lá, sábado de tarde, sem ter o que fazer, e disse: vou criar uma tabela periódica e vou modificar toda a ciência agora, vou dar um novo rumo para a ciência. Não. É algo que foi trabalhado, que foi pesquisado, que existia muita gente pesquisando na época como ordenar esses elementos. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui num mapa conceitual sobre isso, né? A tabela periódica, então, como eu já falei, foi organizada em 1869 por Dmitry Mendeleev. Nascido na Rússia, ele era químico. Curiosidade, tá, gente, da vida de Mendeleev, ele estudou na Universidade de São Petersburgo, só que ele morava longe. E diz a história, né, que a mãe dele que acompanhou ele para pedir para que ele pudesse estudar nessa universidade. Porque naquela época tu só podia estudar em universidades próximas da tua residência. Já li algumas biografias curtas até sobre ele e a mãe dele teria falecido em decorrência dessa viagem. O que não ficou claro, né, gente, nessa parte trágica da história do Mendeleev é se ela faleceu imediatamente após o retorno, quando ele foi estudar em São Petersburgo, ou se foi em decorrência ali, se a saúde dela se fragilizou muito, né? Lembre-se que neve e neve, né, na Rússia. Se a saúde dela se fragilizou muito e em função dessa viagem ela teria fragilizado a saúde e aí falecido. Mendeleev era muito turrão, era uma pessoa muito sisuda, né, muito sério,
As imagens que ele tem, assim, que ele era bem difícil, uma pessoa até relativamente difícil de se trabalhar. Talvez até por causa disso, né? Bom, mas o principal foco, assim, da tabela periódica é que ela deixou lacunas. A gente vai ver na próxima imagem, essas lacunas eram espaços previstos para a existência de um elemento, que não era conhecido ainda. Na época, a gente eram conhecidas cerca de 60 elementos. Tá? Por que cerca de 60 elementos? Porque estava ainda em descoberta. Mais um, mais um. Né? E assim como essa data, que é 1869, é apenas um marco, né, gente? Se alguém disser, não, é 1868, não, 1870, é em torno dessa data. Mas o ponto ali, algumas vezes depende do historiador, depende de quem está contando. Não, mas quando ele começou a pesquisar, não, quando ele teve a primeira ordem ali. Uma das curiosidades sobre essa tabela periódica, ele pesquisava muito, né, obviamente, era um químico muito respeitado, e diz a história, que é um fato isso, que ele estava indo para dar uma palestra para queijeiros, fabricantes de queijo de uma região lá. E ele adormeceu, ele dormiu. E nesse sonho, que é conhecido como muito famoso o sonho de Mendeleev, ele viu a organização dos elementos. Ele carregava os elementos, e até hoje são dispostos dessa forma, como se fossem cartas, né, para tentar organizar eles. Então ele dispunha as cartas, né, e diz a história também que ele gostava de jogar paciência, mas ele tinha os elementos como se fossem cartas de baralho. E aí, às vezes, ele espalhava esses elementos e tentava, né, organizar eles ali, colocar numa ordem lógica. E ele teria adormecido enquanto estava se preparando para pegar a carruagem para ir fazer essa palestra para os queijeiros da organização, ali, dicas e outros itens ali, né? E ele adormeceu, e durante esse sonho ele teria visto realmente esses elementos se organizando, a organização perfeita. E aí ele montou a tabela periódica, que na época possuía cerca de 60 elementos, e era, isso muito importante também, organizado conforme a massa atômica. A gente não era conhecido a ideia de prótons, né, como a gente sabe hoje. Né, os próprios, veja bem aqui a data, 1869. Os elétrons foram descobertos em 1897. E os prótons, embora haja duas datas, né, 1919. Então, muito tempo antes, né? Praticamente 50 anos antes. 50 anos, gente, antes dos nossos prótons serem descobertos, tá? Mas a genialidade do Mendeleev, além de ter montado a tabela, foi deixar espaços. Mas não tem um elemento aqui não, mas vai ter. Tá? Inclusive, por exemplo, eu estava lendo agora, umas semanas atrás, sobre o germânio. E o germânio foi um elemento que foi descoberto 15 anos depois, mas já estava previsto, né, a descoberta desse elemento por Mendeleev. Bom, vamos dar uma olhada aqui na primeiro rascunho, digamos, da tabela, né? O germânio, ele está aqui, ó, gente. Esse elemento aqui, pontinho de interrogação, aqui tem ponto de interrogação, aqui também. E ele já organizou os elementos conforme, mais ou menos, as suas propriedades químicas e físicas. Pode ver que aqui tem os elementos do grupo 17, hoje em dia. Né? Aqui tem os alcalinos, alcalino terroso. Aqui, olha, o cobre está meio perdido aqui, mas igual. Né? Depois foi feito algumas modificações. Mas eles estão separados e conforme as propriedades, conforme as reações, conforme característica desses elementos. Então, Mendeleev organizou isso, né, a primeira ordem, e deixou esses espaços aqui para que fossem sendo preenchidos depois. Título de curiosidade, né, gente? 60 elementos, embora hoje nós tenhamos 118 elementos na tabela periódica, 60 elementos era 2/3 do que é conhecido hoje, que são os elementos naturais. Essa tabela aqui é a moderna, é da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela foi organizada em 1913 por Moseley. Moseley criou a lei periódica que diz que os elementos eles se mantêm próximos conforme suas propriedades químicas e físicas e que existe uma
periodicidade nas propriedades desses elementos. Então significa o quê? Todos esses elementos dessa primeira coluna vão reagir, vão interagir de uma forma parecida e assim por diante. Então essa periodicidade diz que os elementos, eles, digamos, se comportam de uma forma aumentando ou diminuindo, mas quando retorna naquele grupo ali, ele vai se comportar mais ou menos da mesma forma, química e fisicamente, principalmente quimicamente. A gente vai estudar direitinho todas as propriedades periódicas, né? Mas isso foi um avanço muito grande na tabela periódica do Mendeleev. Então Moseley, por volta de 1913, 1914, mais ou menos ali, ele enunciou essa lei periódica. Lembrando, né, gente, que essa data não é uma ponto, meu Deus, é assim, ponto. Não, é em torno disso, porque os estudos avançavam durante muitos e muitos anos, né, para chegar naquele consenso ali. E a gente está numa época aqui, em 1913, né, se vocês lembrarem ali, modelo atômico de Bohr, então a ciência está fervilhando. Novas partículas sendo descobertas, né? O próton, por exemplo, em 1919, os avanços ainda estão surgindo. Bom, a tabela periódica, eu gosto dessa tabela aqui porque tem alguns elementos químicos aqui com suas aplicações. Aqui os 118 elementos, embora aqui não estejam descritos, né, eles são radioativos, então praticamente não tem uma aplicação fundamental para nós. Mas dá para ver bastante aplicações ali, ou as principais aplicações dos elementos para nós. Né? Seja alimentação, seja construção, o que for ali. Hoje são 118 elementos conhecidos, até o 92, que é o urânio, eles são naturais, então por isso que eu falei que eram conhecidos 2/3, né, da tabela periódica naquela época. E a partir de todos esses outros elementos aqui, vamos voltar rapidinho, todos esses elementos aqui, ó, Netúnio, Plutônio, Americio, até o último, que é o 118 prótons no núcleo, eles são criados pelo ser humano, do 93 até o 118. O tecnécio também, né, ele é criado pelo ser humano. O astato, alguns elementos. O astato existe uma quantidade muito pequena, mas estima-se que tem pouco mais de 28 gramas na Terra. Então, quando tu precisa de astato, tu cria o astato. Mas ninguém precisa do astato, tá, gente? Então ele existe ali, embora exista, não seja como artificial, praticamente não é utilizado. Bom, grupos. Nós temos grupos de 1 a 18 na tabela periódica. Existiram várias denominações. Tinha uma época que tinha denominação americana, denominação europeia, que era grupo 1A, 2A, 1B, e assim por diante. Né? E às vezes havia controvérsia. Não, 1B começa aqui, não, 1A é ali, não, ali é o 3B. Então, aí o PAC acabou com isso. E os grupos hoje são numerados de 1 a 18. Na sequência aqui, cada coluna, um grupo. Esse pessoal aqui de baixo, ó, que a gente vai estudar melhor, todos eles pertencem ao grupo 3. Tá? É como se eles coubessem todos aqui nesse pontinho aqui e nesse ponto aqui. Né, que são os actinídeos e os lantanídeos. Então é chamada série dos lantanídeos, série dos actinídeos. Tá? Neste ponto e neste ponto aqui, os lantanídeos e os actinídeos. Mas ela continua com 18 e todos esses elementos aqui pertencem ao grupo 3, tá? Da tabela periódica. Os períodos são 7 e os períodos indicam quantas camadas tem o nosso átomo. Então, à medida que a gente for conhecendo ou criando mais átomos, né, aquele KLMNOPQ, e vai embora aí, à medida que for criando mais, nós vamos ter mais períodos também na tabela periódica. Chegamos no limite. O 118 acabou o espaço agora para esse período. O próximo elemento a ser inventado pelo ser humano, ele vai com certeza ocupar o 8º período da tabela periódica. Os níveis KLMNOPQ vão acabar de criar um nível R
Tá? Só que lembrando, né, gente, que eu acabei de falar, mas esses elementos aqui, eles não têm uma aplicação prática. E embora às vezes a gente, o último elemento, os elementos aqui que foram descobertos. O ponto fundamental são os elementos anteriores, tá? Que é, por exemplo, hidrogênio. Hidrogênio pode ver que até tem uma estrelinha aqui, porque ele é o elemento mais abundante do universo. Sódio está presente muito na nossa vida. E o nosso corpo humano, gente, ele é mais de 90%, 93%, se não me falha a memória, feito de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Esses 4 elementos, eles respondem por mais de 93% do nosso corpo. O que significa isso? Que uma pessoa com 100 quilos, 93 desses quilos vão ser simplesmente esses 4 elementos químicos. Daí a importância desses elementos primeiros aqui em relação a elementos radioativos, tá, gente? Seguindo aqui, né, só para a gente concluir essa introdução, eu coloquei aqui novas propostas, né? Essa primeira aqui, o modelo espiral, ele não foi bem aceito, assim, no início, que legalzinho, tá, muito bonitinho, né? Mas foi mais recebido como curiosidade, né? Não tem porquê, né? Então a gente não precisa desse modelo. Não foi tão bem recebido assim pela comunidade científica de uma forma em geral. Título de curiosidade ficou bacana, né? Mas foi uma proposta diferente, mas não foi assim, meu Deus, né? Então esse modelo aqui dificilmente vai vir para esse. Né? Mas fica bonitinho ali, fica um modelo novo ali, né? Até bacana, um quadro desse modelo aqui ficaria bem interessante. Mas nada mais do que isso, né, gente? Como uma ideia bonitinha. O próximo, sim. O próximo é uma tendência bem séria, né? Que é a divisão por blocos. Essa imagem aqui eu retirei de uma científica América, né? Uma científica América, e é a divisão por blocos, bloco S, P, D e F. Essa divisão já existe na tabela periódica atual, mas aqui ela está bem mais incisiva, bem mais pontual. Então toda essa parte verde aqui, o bloco S, é o pessoal que o último orbital ocupado é o orbital do tipo S. Todo esse pessoal em azul aqui, o último orbital ocupado é o orbital tipo P. Aqui nós temos o pessoal do orbital bloco D, né, que é o orbital D, e aqui o bloco F, né, que são os elementos que tem como último orbital ocupado o orbital tipo F. Vejam que já está sendo previsto aqui um G, né, os orbitais G aqui, mas ainda não existe. Ainda não existem, e algumas vezes a gente até pode ter sido criado, mas dentro da ciência ele vai ter que ser replicado por outro laboratório. E hoje em dia, praticamente quem está fazendo isso somente é o CERN. Então é tipo, o CERN faz e não tem outro laboratório simples. É verdade, foi feito. Até porque quem faz é que ganha todos os louros da fama, né? Então o outro só diz, é verdade, né? Foi refeito ali. Mas por isso a diferença, às vezes, entre data, né? Ele fez aquele modelo em 1900 e X. Mas o modelo foi comprovado em 1900x mais 5, né? 5 anos depois que foi comprovado aquilo ali. Foi publicado. Então existem várias datas daquela descoberta. Mas essa aqui é a tendência da tabela periódica. Os filhos de vocês provavelmente vão estudar com algo assim, com uma tabela desse jeito. Então guardem a tabela de vocês, né, gente, que vai ser uma curiosidade bem interessante para os filhos de vocês. Depois que vocês disserem para os filhos de vocês algo do tipo, no meu tempo, eu tinha que acordar cedo para ir para aula, não tinha essa mamata de vocês de assistir aula a hora que vocês quiserem. E aí mudou tudo por causa da pandemia de 1900, não, 2020, tá, gente? Então essa aqui é a última tendência, né, da tabela periódica. E nós vamos agora passar a estudar os elementos em si, as propriedades periódicas, divisão da tabela, a partir dos próximos vídeos, tá, gente? Tendo alguma dúvida sobre essa introdução,
né, a parte histórica ali do Mendeleev, principalmente, os 60 elementos que existiam. Isso é o ponto fundamental que vocês têm que saber. Né? As lacunas, né, a grande avanço ali, né, a data, 1869, não é tão importante, né, mas é bom saber mais ou menos que foi naquele período ali e naquela época. Então, Dmitri Mendeleev, embora existam outros cientistas que se dedicaram, é conhecido como o pai da tabela periódica, tá, galera? De introdução era basicamente isso, né? Guardem bem esse modelo aqui, porque vai ser o modelo futuro da tabela, pelo menos por enquanto, né? A tendência é essa aqui. E qualquer dúvida, né, gente? prof.ari.ilha@gmail.com, tá? Galera, então, fui!